cevadas. Assim Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Amém. Do tema e dos textos que ensejam o tema, eu quero extrair essas duas palavras, acrescentando a elas uma: remanescentes e tempo. Remanescentes e tempo. E acrescento a palavra este. Remanescente e este tempo. A nossa meditação, nossa consideração temática será esta: remanescentes neste tempo. Confesso à igreja e ao digníssimo visionário deste evento que, quando li o texto, sobretudo o do Novo Testamento, de onde se extraiu este tema, eu faço sempre isso, entrar na mente do idealizador do evento, na mente do pastor Ismael. E não é fácil entrar na mente de alguém que não a abriu para si. E se ele não abriu a mente para si e você entrou, você corre o risco de violar esta mente. E na busca do entendimento do porquê deste tema, eu sempre alinho o tema ao texto. Eu ensino os meus amigos, pastores, mentorando, a nunca sair do tema que te dão ou o texto que te deram, a menos que alinhe a um outro texto que é paralelo. E eu confesso que senti vontade de vos pregar uma mensagem muito, na minha perspectiva, poderosa, que eu recebi do Senhor do início deste ano. Só que eu ia procurar adequá-lo ao evento e vocês iriam glorificar a Deus, mas eu corria o risco de não satisfazer o ideal do visionário. E o meu problema é que este texto, o do Novo Testamento, estou só a começar por aí, Romanos 11, é dos textos mais difíceis do livro de Romanos. Ele é o culminar do que o que Paulo começa a abordar no capítulo 9, que na verdade é considerado o mais difícil, o texto que é alvo das maiores disputas, sobretudo, e vocês com certeza sabem, das escolas de pensamento ou da mecânica da salvação, qual é o arminianismo ou o calvinismo. Então esse texto, disse o pastor Ismael, vai nos arranjar problema, porque é uma luta
trabalhar com o conflito da soberania divina e a autonomia humana. Sempre será problema. Mas eu tive que ler e reler, até que consegui captar o pensamento do pastor Ismael. E consegui captar o pensamento do pastor Ismael, porque o versículo 5 ele diz assim: hoje também há um remanescente. Assim também, mas também por quê? Também porque o versículo 4 é que vai responder. Assim também, porque o versículo 4 vai mostrar que há um paradigma de Paulo sobre o qual ele está a tratar da temática da eleição. E Paulo vai então dizer que não é possível que, sendo eu judeu, esteja a minimizar ou a diminuir ou a desprezar os da minha carne, sendo nós filhos de Abraão. Mas a verdade é que os da minha carne, os judeus, e eu vi o pastor Trovão falar isto muito bem, decidiram não crer em Jesus. E então ele vai finalizar, porque há perguntas retóricas do capítulo 9 até o capítulo 11, vai terminar com esta pergunta retórica que está no versículo 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Que povo? Povo Israel. Ele vai deixar claro então que não, é uma pergunta retórica. Não por quê? Não por causa do remanescente que ficou. Por causa do remanescente que ficou, não há uma rejeição total de Israel. Ok, então captei a mente do pastor Ismael na palavra remanescente. Mas remanescente de quê? Remanescente dos judeus que tinham a oportunidade e o privilégio de abraçar e receber e crer neste Cristo e não o fizeram. Então, na mente do apóstolo, a estrutura com a qual o apóstolo está a trabalhar é do todo e a parte. O todo rejeita, mas parte do todo recebe. E então o olhar do pastor Ismael já não está no todo, o olhar está na parte. Mas este texto é muito duro, porque levanta, se nós tivermos que entrar mesmo a mente, usar a mente. E graças a Deus que nós somos pentecostais de coração aceso, mas de mente viva. Então, se entrarmos neste assunto com a nossa mente, nós vamos enfrentar alguns problemas. Qual é você ter nos versículos subsequentes? Vou pegar, por exemplo, no versículo de número 20, versículo 11, diz: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios. Ok? Mais adiante, eu não vou ler os textos. Diz a palavra do Senhor que o Senhor endureceu a Israel. E aqui começam os problemas. Porque se o Senhor endurece a Israel, para
que não crendo, eles, nesse endurecimento, se abra a porta para outros, qual será a base no juízo para se julgar os que não creram? Não cremos porque nos endureceram o coração. Então, a minha mente começa a ferver, como sempre, porque eu vou tentar justificar Deus. E na minha tentativa de justificar Deus, eu vou encontrar uma outra palavra mais adiante no versículo 27, que para mim me livra, no versículo 22 e o versículo 27, no versículo 22, que vai dizer para nós o seguinte, e consideremos estas palavras. Tenha um pouco de paciência para mim, depois eu espremo alguma coisa. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Agora, escuta, a estrutura, repito, com a qual Paulo está a trabalhar, não é apenas do todo e a parte, mas há um outro elemento chave e extraordinário que faz com que eu coloque e olhe para o outro texto que o pastor Ismael me deu, que é Esther capítulo 4, versículo 14, é que os evangelhos, a carta de Paulo a Romanos, em capítulo 11, é o capítulo em que mais vezes, ou com mais frequência, aparece a palavra gentios. Gentios em relação a judeu. Prenda isso porque vai te fazer entender o final da minha mensagem. Eu só prego no final, nunca prego no começo. Gentio e judeu. Eu mandei prender gentio e judeu. Neste texto, todas as vezes, ou quando os gentios, e a palavra gentio aparece em relação aos judeus, ela aparece da seguinte maneira: gentio, ou judeu e o gentio, judeu, ou os gentios no lugar do judeu. Porque para o gentio entrar no lugar do judeu, tem tudo a ver com esse remanescente que está aí. Porque o todo, repito, rejeitou ao Senhor. Então, o remanescente, que já foi bem dito, eu não quero repetir o que o pastor Júnior Trovão falou muito bem. Este remanescente se torna então a razão pela qual o Senhor vai abrir espaço para o judeu. E eu escrevi assim: o que há por detrás de um remanescente? Por detrás de um remanescente tem necessariamente que existir um histórico de sobrevivência às crises, fidelidade em tudo, fidelidade em tempos de apostasia, e um propósito de continuidade. Ok. Olhem para este corpo de modelo. Vamos trabalhar algumas coisas aqui que eu acho que serem importantes. Esther, capítulo 4, versículo 14.
Diz a palavra do Senhor. Peço a Míria que coloque, por gentileza, me ajude. Esther 4:14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe se para este tempo, quem sabe? Alguém pode dizer eu sei. Quem sabe se para este tempo chegaste a este reino? Irmãos em Cristo, neste congresso, remanescentes chamados para este tempo, e no meu olhar para remanescentes neste tempo, eu quero tomar por princípio, quero começar pegando esta mulher como um paradigma real de um remanescente necessário, por causa do tempo. Eu disse tempo, por causa do tempo dela, do tempo em que ela vive, do tempo a que se dá destaque. Olhe para mim. Para os judeus existe aquilo que se chama Megillah ou Megillah, que são os rolos, 5 rolos, 5 livros que nós conhecemos, 5 rolos que são lidos em 5 momentos específicos. Vou repetir: 5 rolos que são lidos em 5 ocasiões, em 5 tempos particulares e específicos. Destes rolos existe a Megillah ou a Megillah e Esther, que quer dizer o livro de Esther, que é lido, que é evocado na festividade ou na época de Purim. E eu associei mais um outro tempo e um outro texto, e curiosamente, e é por essa razão, são 2 livros de natureza feminina da Bíblia. É o livro de Ruth, que é outra Megillah, que este é lido na época e no tempo do Pentecoste. Você pode dizer comigo, tempo do Pentecoste. Esther é lido no tempo em que se lançou sorte sobre o destino de Israel. É lido no tempo na festividade de Purim. É lido no tempo em que tem que se lembrar das dores e dos problemas e das situações que quase dizimaram em genocídio e acabaram com a identidade judaica. Vou repetir. Esther é lido para lembrar o momento e o tempo em que Israel quase desapareceu da história por conta da conspiração de Amã. E eu disse que Ruth, por sua vez, é um livro que é lido no tempo do Pentecostes.
Pentecoste, ou por ocasião do Pentecoste. A razão por que eu estou a juntar esses dois textos é para no final concluir e vos fazer entender que você está no tempo certo, que vai fazer de você um remanescente. Já disse o homem de Deus, o remanescente, portanto, é aquele grupo que é preservado e separado, mas no remanescente há embutido nele um elemento profético. Se está preservado, guardado, está guardado para um certo tempo e para um certo propósito. O que faz-me logo dizer que alguns de vocês, se não todos vocês, precisamos entender que não estamos vivos por acaso. Nós estamos vivos no tempo de estar vivo para um propósito vivo do Senhor. Então, quando nós olhamos para o remanescente de Romanos 11, é aquele remanescente que vem, que sobra, que é retirado de Israel, ou do povo judeu. Há um certo jovem nos Estados Unidos, li a respeito, que foi tirar uma foto e era a época em que não havia essas fotos digitais como nós temos hoje, e então tirou a foto e quando entregaram-lhe a foto, ele olhou para a foto, depois olhou para o fotógrafo e disse ao fotógrafo: esta foto, no bom português de Portugal, seria não faz jus. Assim, no português angolano e brasileiro seria: essa foto não faz justiça a mim. Ao que o fotógrafo olhou para ele e disse: mano, você não precisa de justiça, é de misericórdia mesmo que você precisa. Estou a contar isso para dizer que nós estamos em Romanos, num texto em que nesse elemento, nesse juízo, nós estamos entre a justiça de Deus e a misericórdia. A foto não faz justiça, na nossa perspectiva, é porque a tua cara não ajuda mesmo. E como a cara não ajuda, você não precisa de justiça antes de receber misericórdia. Então, no remanescente está embutido o elemento da preservação, que é uma verdade misericordiosa para um determinado tempo, para um determinado fim, ok? Então, terminada esta fala, deixa-me olhar para o texto que será o meu texto principal que eu trouxe, Ruth, capítulo 1. Por quê? Porque em Ruth, capítulo 1, nesse jogo de tempo, o tempo de Esther e o tempo de Ruth, nós vamos juntar, vamos colocar junto a celebração da dor ou a celebração da maturidade de alguém que sua identidade seria anulada, e como Deus o preservou da morte, realiza um tempo de celebração por aquele que lhe impediu de morrer. E coloco neste outro lado um outro tempo, que é o tempo do Pentecoste, que tem a ver com a celebração da colheita para quem já foi escravo e colheu para outros
agora vai celebrar a Deus em sua terra e em seu tempo as colheitas para si. Essa é a expressão no natural. Mas vocês conhecem bem a história de Ruth. A história de Ruth consiste, na verdade, começa não com Ruth. A história de Ruth é a história de Ruth que foi encontrada. A história começa com o esposo de Noemi, que resolveu sair com Noemi, seus 2 filhos, e à calada da noite emigrar, ir para Moabe, algo que a mente de quem estuda o judaísmo não consegue entender, porque o judeu não é aquele que emigra ou vai para uma terra, sobretudo Moabe, dos pagãos, mas é aquele que, a despeito de todo problema e circunstâncias, ele permanece e fica em sua terra. Elimelec, entretanto, pegou a esposa e os filhos e foi para Moabe. E quando chega em Moabe, 10 anos depois, algum tempo depois, morre-lhe o primeiro filho, morre-lhe Malom e morre-lhe Quilion. Morre ele. Ok, deixa-me agora Elimelec de lado, eu vou pegar para Noemi. Agora a história é Noemi, que sai com seu marido para Moabe, vê seu marido morrer, vê seu primeiro filho morrer, vê seu outro filho morrer, e ficam-lhe para despedir-se 2 noras que foram casados com os seus filhos. Alguém está me acompanhando? Prepare que já vou terminar. Ficam-lhe as 2 noras. Essas 2 noras que ficam, ela decide então voltar. E ao decidir voltar, uma delas se apega de alma e diz: eu vou contigo, mas a outra, concitada e convencida por Noemi, que é órfã, fica em sua terra natal. Agora perceba a história dentro da história. Perceba. Elimelec sai à calada da noite, leva a esposa. Noemi volta, não lemos o texto, e quando ela volta, a cidade toda lhe recebe. Houve um alvoroço, você não entendeu? Elimelec sai à calada da noite. As pessoas não sabem que ele saiu, só ouvem que já não está. Noemi volta, e volta ao dia claro, e é recebida festivamente. Só que Noemi, ela, pela dor que padeceu, ela diz de si mesma, já vou terminar, então tira o microfone daqui, diz de si mesma que não era aquilo que a cidade está a chamar. Observa que o seu nome é Noemi, e o povo lhe recebe como a Noemi que era, e ela diz que tem que ser tratada por Mara, ok? Noemi é seu nome, Mara é seu desabafo. Noemi é sua identidade, Mara é sua circunstância. Quando Noemi diz que eu sou Mara e não Noemi, nesse momento, reverendo Ismael, Noemi se tornou aos meus olhos a referência feminina de Jó. E a referência feminina de Jó, por quê?
porque no livro de Jó, que está repetido até as expressões mais poderosas, mas mais dolorosas, mais poderosas de serem pronunciadas, mas mais dolorosas para quem as pronuncia. Ela diz: não me chame Noemi, porque a mão do Senhor sobre mim pesou, e o Todo-Poderoso, Shaddai. Essa expressão e esse título Todo-Poderoso, leia, é o título que mais aparece no livro de Jó. É o título que os amigos de Jó usam para se referir a Deus, e mesmo Jó. É a palavra que mais está repetida. Quando ele diz: o Todo-Poderoso pesou sua mão sobre mim, ela está a ser Jó. Num sentido, está a ser Jó. É, portanto, o lado feminino de Jó. E por que eu estou a fazer referência a isso? Porque, diferente de Jó nunca, ou diferente de Noemi, Jó nunca deixou de ser Jó. Quando ele é tocado em seus bens, em seus filhos, em sua saúde, Jó caiu de joelhos e adorou ao Senhor. Olha, adorou ao Senhor. E quando sua esposa diz-lhe: amaldiçoa ou abençoa, tanto faz, a este Deus, e morre. Falas tu como uma louca mulher. Deus deu e Deus tirou. Jó entendeu algo que para mim é muito importante, que é: não pode existir em mim contradição. Eu não sou uma coisa quando tenho e outra quando perco. Eu não sou uma coisa quando não funciona e outro quando funciona, ok? O que eu quero te dizer é que o que você tira de mim não te faz, e o que você tira de mim não desfaz, não me desfaz. Vocês já deram conta que quando um gatuno, um ladrão assalta uma casa e não tira a vida do indivíduo assaltado, depois de alguns anos o indivíduo compra coisas, compra maiores? É que o que o ladrão tira de você não faz ele, porque ele continua a ser ladrão. E o que o ladrão tira de você não te desfaz, porque do que se tirou você cresceu. Acredita que depois que se tirou tudo de Jó, a adoração de Jó a Deus é a adoração que Deus não havia recebido até então. Mas meu assunto não é Jó. Quando ela diz: a mão do poderoso pesa sobre mim, ela neste desabafo está a falar como... Ok, posso pregar agora? Ok. Tenho 11 minutos para pregar. A minha pregação está aqui. Esse texto e essa história de Ruth me faz entender que esse texto e essa história, esse livro de Ruth, não é uma história de homens, é uma história de mulheres. Porque quem começa a história é um homem e leva a família com 2 homens e uma mulher. E quando chega em Moabe, ele morre, porque essa história não é história de homens. E quando ele morre, o outro filho morre, porque essa história não é história de homens. Depois que Leon morre, porque essa história não é história de homens. Então esse livro é uma história de mulheres,
fica Noemi e fica Ruth e fica órfã. Como essa história é história de mulheres, Noemi diz: as duas ficam, mas Ruth se apega à alma se apega à alma de Noemi e diz que não te deixarei. Eu disse que eu vou pregar agora e termino, estou a entregar a minha Bíblia para não haver tentação, não existir tentação. Ela disse, escuta, porque eu tenho que pregar missões. Ela disse, fica. Insistiu. E outra ficou. E falou com outra: fica. Não ficou. Insistiu: fica. Oh, aleluia. Eu quero dizer, e você vai concordar comigo, que não se segue a Deus por empurrão, é por convicção. Se ela diz: fica, e ela diz: não fico, fica, não fico. Se ela insiste e ela não fica, é porque eu não estou a ir a empurrão, eu estou a ir a convicção. Deixa entrar um pouco na verve então de um avivalista. Você não está aqui a empurrão. E se você estiver aqui a empurrão, nunca vai ser remanescente. Porque remanescente não vem a empurrão, vem a convicção. Remanescente não fica por incentivo, fica por convicção. Remanescente não vai porque quer se livrar, vai por convicção. E eu estou a dizer que esse livro não é livro de homens. Morreram os homens. Estou a dizer que esse livro é livro de mulheres. Já nos livramos de uma mulher, órfã ficou, e agora só está Noemi e Ruth. E Ruth e Noemi entram à cidade, as duas. Quando o povo diz, canta Noemi, 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 Noemi diz: não me chame Noemi, chame-me Mara, porque cheia fui e vazia voltei. É a interpretação da vida. Não entendeu o profético. Você foi cheia e voltou vazia? Não. Você voltou com alguém. Com alguém. Com alguém. Com alguém. E esse alguém é o propósito que engrandece o vazio que até agora você experimentou. Escuta, voltou vazia. Agora tem uma coisa, eu disse que este livro não é o livro dos homens, e você concorda que não é? Os homens morreram. Eu disse que este livro é livro das mulheres. Você concorda? Eu discordo. Não é livro das mulheres. Volta Noemi e volta Ruth. Mas o livro não se chama livro de Noemi. O livro chama-se livro de Ruth. Agora mesmo entrei na mensagem. O livro chama-se livro de Ruth. Então, esse livro é uma história de uma mulher. Voltemos agora novamente a Romanos 11. Romanos 11 tem Israel e depois tem os gentios. Os gentios é o nome que aparece mais vezes nesse capítulo, como eu já falei. Você não está entendendo? Vou pregar só para o pastor. Nós temos judeu e nós temos gentios. Volto para Ruth. Ruth está a voltar com Noemi. Noemi, judia. Ruth,
Ok? Assim eu acho que você entendeu. Noemi, judia. Ruth, logo, Romanos 11, 5 adiante, vai mostrar o judeu, vai mostrar os gentios. Como é que eu vou parar até Esther, em Esther 4,14, reverendo Ismael, é que Esther é a judia que passou-se por gentia. Ruth é a gentia e onde é que nós entramos? Onde é que nós entramos? É que do casamento, só fora espiritual, do casamento do povo judeu e o gentio, nasce o terceiro povo. Nasce o terceiro povo. Nasce o terceiro povo. Se os gentios são as nações, dessa relação de Noemi e Ruth vai nascer o terceiro povo. O terceiro povo é a igreja. Por quê? Porque quando Noemi diz estou vazia, afinal está a voltar com um propósito. Quando Ruth dá a luz de Boaz a seu filho Obed vai nascer na conta de Noemi, e de Obed vai vir Jessé, e de Jessé vai vir Davi, e de Davi vai vir Jesus, filho de Davi, e de Jesus vai vir a Cap, Adonai, vai vir a igreja. A igreja vem de Jesus, que vem de Ruth. Nesses 3 minutos eu tenho que lhe dizer o segundo. Isaac, já te desejei os parabéns em privado, publicamente. Deus te abençoe por ser uma voz na nação e no mundo. Termino nesses 3 minutos dizendo o seguinte: quando elas regressam, Isaac vem, por razões de intimidade, vem. Quando Noemi e Ruth regressam, o versículo 22 diz que eles voltaram no tempo da cega. Elas voltaram no tempo do Pentecoste. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas entre eles repartidas línguas como que de fogo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Naquele dia nasceu essa igreja, naquele dia nasceu o Pentecoste, naquele dia nasceu essa igreja. Vai fazer missões debaixo do poder do Espírito de Deus. Foi nesse dia que nasceu a igreja. E a igreja, que a igreja se tornou a igreja que está aqui, como a igreja daquele dia. A igreja de hoje vai fazer a mesma coisa. De Jerusalém a Samaria,
Judeia, até os confins da terra. És remanescente neste tempo. Deus abençoe o pastor Trovão, quando ele diz que estamos a viver tempos em que, se você prega santidade, se você é avivalista, você já deu conta que tem indivíduos que são especialistas em você? Finalizo. Ele tem público porque não tem púlpito, tem teclado, e a tua mensagem, no que viraliza, ele tem o que dizer. Mas se você é remanescente, você está em missão. Meu tempo acabou, mas você sabe que nós saímos de Romano para pegar o judeu e o gentio. Fomos em Ruth para pegar a judia e a gentia, e nascer Jesus, e de Jesus nascer igreja, e não é qualquer igreja, é essa. É essa. É essa. Muito obrigado mais uma vez, homem de Deus. Que Deus abençoe. Celebra o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Yes. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu. Do nascer do sol ao anoite, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor. Minha fé está em firmado. Ele é a mim, nunca me deixou. Minha fé está firmado nele, firmado nele. Ele é a minha, que nunca me deixou. Minha fé está firmado nele, Ele é a minha, que nunca me deixou. Minha fé está firmado nele, Ele é a minha, que nunca me deixou. Minha fé está firmado nele, Ele é a minha, que nunca me deixou. Elohim, Adon,
Elohim, Elohim, Adon, Elohim, 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 Adonai, 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 Elohim, Adonai. Shekinah, 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 sepata Shekinah. Shekinah, Shekinah, Shekinah. Unipakale mavuda, unipakale mavuda. Alguém celebra o Senhor Jesus? Se é para Jesus, você pode fazer melhor. Alguém pode glorificar a Ele. Alguém pode glorificar a Ele. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Aonde estão os remanescentes? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Prepare já a sua oferta. Prepare já a sua oferta. Nós queremos honrar a vida de todos os ministros, todos os pastores aqui presentes. Deus vos abençoe pela vossa presença, por nos ter honrado com a vossa